5 motivos porque sou dizimista. E o quinto motivo, eu acho que vai te deixar de cabelo em pé. Eu queria compartilhar com você. Antes, eu queria deixar bem claro que eu não estou fazendo esse estudo, essa pregação, como queira, com o intuito de fazer você ser dizimista. Não, apenas com o intuito de te ajudar, de tirar dúvidas, porque talvez você tenha. E eu queria dizer também que eu louvo a Deus porque nos meus quase 30 anos que vou completar agora de cristão, de servo de Deus, eu posso dizer até aqui o Senhor tem me ajudado a ser fiel, a reconhecer isso. Em toda a minha vida, nos meus quase 30 anos, apesar de dificuldades, de lutas, como qualquer um, apesar de não ter nascido pastor, eu sou pastor há 20 anos apenas. Mais uma coisa que Deus colocou no meu coração eu queria compartilhar com você, se te interessar. Primeiro eu queria falar sobre alguns argumentos que as pessoas usam contra o dízimo. Porque se você for ver aí no YouTube, onde for, você vai ver argumentos prós e contras. Mas você que tem que decidir. Eu queria começar com alguns argumentos contra o dízimo. Algumas pessoas mencionam, e eu já ouvi muito isso, pastor, o dízimo não é mais obrigado, o dízimo era do Velho Testamento. Não é verdade isso. Eu não estou aqui para debater, estou apenas colocando aqui a minha posição e você faça a sua reflexão. Mas isso não é uma verdade. Se você for ver lá em Gênesis capítulo 14, versículo 18 ao 20, eu não vou ler aqui por causa do nosso tempo, você pode ver depois, você vai ver que está bem claro lá que Abraão, ele deu o dízimo, entregou o dízimo a Melquisedeque antes da lei. Tá? E a gente vê também que lá no Novo Testamento, Jesus também afirmou, e para mim é um texto clássico, um texto que eu, quando novo convertido, quando eu li essa parte aqui, e tinha dúvidas também, mas quando eu li esse texto eu não tive mais dúvidas. Eu não entendo por que pessoas ainda têm dúvidas. É o texto lá de Mateus 23, onde Jesus diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do coinho, e negligencia os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Jesus está afirmando, vocês deviam continuar dando dízimo, mas fazer também o que é importante, a justiça, a misericórdia e a fé, que muita gente não tem. Então, para mim, já fechado aqui. Mas tem mais. Existe também um argumento que as pessoas dizem: o dízimo tá legal, é certo, mas não é como antigamente. Não é 10% mais. Porque a Bíblia fala lá em 2 Coríntios, capítulo 9, que cada um dê conforme determinou no seu coração. Também não é verdade. E já argumentaram isso comigo pessoalmente. É aquela coisa, quando a pessoa quer, e o diabo tentou fazer isso com Jesus, mudar o contexto do texto para tentar mudar a história. Mas com Jesus ele não conseguiu. E infelizmente consegue com muita gente. Se você for ver o contexto desse texto aqui, você vai ver que não tem nada a ver. A não ser que você queira, não, eu quero, é isso, acabou. Mas observem só nesse texto que eu falei, de 2 Coríntios 9, de 5 ao 7, diz assim: assim achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então, ela estará pronta como oferta generosa e não como algo dado com avareza.
Lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá com fartura. Cada um dê conforme determinou no seu coração. Esse é o contexto. Tá? Aqui esse texto fala de uma oferta que Paulo havia solicitado para uns irmãos que iriam visitá-los, né? E cada um ofertava aquilo que Deus colocasse no coração. Esse é o contexto. Não está falando de dízimo. Dízimo nunca foi assim. Tá? Então, dito isso, eu queria compartilhar aqui os 5 motivos, e como eu falei, o último vai te deixar de cabelo em pé. 5 motivos pelo qual eu sou dizimista. E não é para minha glória, não, é para a glória de Deus, porque eu sei que isso não vem de mim. Eu passei minha vida, 28 anos, criticando, malhando e sem pensar nisso. Eu lembro que no quartel tinha um amigo especial, né? Que foi um grande exemplo para mim. E ele, todo mês ele sentava lá, eu era solteiro, morava no quartel junto com ele e mais alguns. E sempre na época do pagamento ele sentava, fazia as contas dele. E aí uma vez eu vi ele fazendo conta, eu olhei e vi, né, 10%. Eu falei, o que é isso aqui? Ele falou, isso aqui é o dízimo. Eu falei, você dá 10% do seu salário para a igreja? Ele, não, claro que não. Eu entrego a Deus. Não é para a igreja, não é para o pastor, é para Deus. E eu zombei dele, é lógico. Falei, claro, rapaz, o pastor que pega esse dinheiro. Ele falou, ele me deu uma grande lição que para mim foi já o Deus preparando meu coração. Ele falou, rapaz, se o pastor rouba, se o pastor roubar, o problema é dele, eu não estou nem aí. Eu estou fazendo a minha parte, estou entregando a Deus, onde Deus mandou eu servir. E eu achei que aquele cara era um grande idiota, me perdoe a expressão, porque dá 10% do salário, né, para quem não sobra nada. Mas ali Deus já estava preparando meu coração e eu fiquei com aquilo na cabeça. E o fato é que anos depois, muitos anos depois, eu me converti, né, e fui entender isso. E para a glória de Deus, né, até hoje isso para mim é motivo de alegria. Foi difícil no início, confesso que teve um certo impacto, mas depois que eu entendi que Deus, eu dei o primeiro passo, que é o que Deus espera, né? Que todo mundo, até hoje que conversou comigo sobre dízimo, falou a mesma coisa. Ah, pastor, eu tenho dificuldade, eu sei que eu estou errado, eu sei que, mas eu tenho... É a mesma história. Eu sempre falo a mesma coisa, irmão, dê um passo. Dízimo exige fé. Você nunca vai sobrar. Eu sou, como eu falei, dizimista há quase 30 anos, meu tempo de cristão. Nunca sobrou dinheiro. Nunca sobrou. Eu nunca tive dinheiro em poupança. Nunca consegui. Não é porque eu não queira, nunca consegui, nunca sobrou. Mas uma coisa eu falo, nunca faltou. Passei momentos difíceis, sim, provas, lutas, mas nunca faltou o alimento, nunca faltou o sustento. E o que Deus prometeu foi isso. Deus nunca prometeu riqueza, casa própria, carro zero. Isso aí é mentira do diabo. E então, baseado nisso, eu quero te dizer 5 motivos que me fazem ser dizimista. Primeiro, o dízimo ensina fidelidade e disciplina espiritual. Então, o dízimo ensina isso pra gente. Fidelidade e disciplina espiritual. Na vida nós precisamos de disciplina. O soldado precisa de disciplina. Quem não é disciplinado não consegue nada na vida. Não consegue passar no concurso, não consegue se fixar no trabalho, não consegue ter uma saúde boa, não consegue nada. O dízimo, para esse lado espiritual, ajuda nisso. Você ter disciplina espiritual, reconhecer a fidelidade de Deus. Segundo motivo, o dízimo combate a avareza. 1 Timóteo 6, versículo 10, diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Né? Ah, mas eu não amo o dinheiro. Claro que ama. Se você não abre mão daquilo que Deus te orientou, reflita sobre isso. Não vamos discutir. Terceiro motivo, o dízimo é um ato de gratidão. O dízimo é um reconhecimento de gratidão.
Tem muita gente que fala, né? Ah, obrigado porque você me ajudou, obrigado. Às vezes é só da boca para fora. A pessoa te ajuda, a pessoa está do seu lado, você abraça, você diz obrigado, mas quer ver a maior prova da sua ingratidão? Basta essa pessoa fazer algo que te desagrade. Perdoe, estou resfriado. Eu já passei muito por isso. Você dá a mão, você estende a mão, você ajuda, a pessoa é seu amigo, te abraça, bate nas costas. O dia que você toma uma atitude que desagrada, e uma atitude que precisa ser tomada porque a direção é de Deus, você não pode agradar a homens. E às vezes você, para agradar a Deus, você desagrada algumas pessoas, porque as pessoas são diferentes. E tem gente que tem um coração duro, tem gente que não é convertida e ela quer só ser agradada. E a maior prova é isso. Quando a pessoa, você não faz aquilo que ela quer, o que ela esperava, o que ela acha certo, ela joga tudo a perder. Aí você vê a gratidão, a verdadeira gratidão. E o dízimo ajuda nisso. A gratidão. Gratidão é quando você, independente da situação, não é quando está sobrando. Isso aqui é de Deus. Separou primeiro, é o que a Bíblia ensina. Não é quando sobra. Não é se dá, se tá, a situação do país está boa. Não. Gratidão é independente da situação. Você é grato ou não. Quarto motivo. O dízimo fortalece a confiança em Deus. O dízimo é aquilo que mostra para você, em primeiro lugar. Não precisa mostrar para ninguém. Mas acaba mostrando para as pessoas. Mostra gratidão a Deus. Ou melhor, confiança em Deus. Gratidão nós já falamos. Confiança. Como assim? Você entrega. Independente se vai dar ou não, se vai sobrar ou não. Ah, pastor, mas aí eu estou passando por isso. É cada um com seu cada um. Se você acha que não, eu louvo a Deus e eu já contei meu testemunho sobre isso. Um momento difícil que eu passei, né, onde não sobrava dinheiro para nada. O dinheiro que sobrava era justamente do dízimo e para eu pagar minhas contas. Não sobrava mais nada. Mas Deus foi fiel, nunca faltou nada. Isso é confiança em Deus. E o dízimo fortalece isso. Se você não tem essa confiança em Deus, é porque você ainda não exercitou essa área. E por último, o que eu falei que vai deixar muita gente caber em pé, o dízimo expande o Evangelho. Jesus falou, né? Ide e pregai, né? É uma missão nossa. E uma das missões é a igreja. A igreja existe para quê? Nós falamos há pouco tempo sobre isso, né? O objetivo da igreja, primeiro, é glorificar Deus. É um momento, um local e momento onde a igreja está ali adorando a Deus. Segundo, expandir o Evangelho, trazer as pessoas para ouvirem sobre o Evangelho, né? E você se alimentar também. E para isso, para trazer as pessoas, a igreja precisa existir, né? Então, como é que a igreja existe? Como a igreja existe? Quando você chega na igreja, você senta no chão? Não, você senta num banco, muitas vezes confortável. Você fica no calor? Não. Embora existam igrejas que estão começando, que ainda tem certa dificuldade, mas na maioria tem no mínimo um ventilador. No mínimo um ventilador. Mas às vezes tem um ar-condicionado. Você fica no escuro? Não. Tem luz, tem energia elétrica, né? Você às vezes tem um telão, você está tudo limpinho, porque alguém limpou. Enfim, a igreja existe porque alguém paga a conta, tá? E o dízimo serve para isso também. Você já pensou, se você que mora num condomínio, ou já morou, ou conhece alguém que mora, qual o maior problema do condomínio? O condomínio, pagar a conta do condomínio. Todo mundo reclama, ninguém gosta. E muitas vezes é caro.
Se você já pagou ou paga condomínio, você sabe disso. E eu te pergunto, você deixa de pagar o condomínio? Não. Hoje não. No passado muita gente deixava de pagar. Eu conheci muitos, porque não era obrigado. Hoje é lei. Quem não pagar condomínio perde a sua casa. Se você não sabia disso e não paga, cuidado, porque é lei, é obrigado a pagar. Você paga o condomínio. Agora eu pergunto, você concorda com o síndico? Muitas vezes não. O síndico não sabe trabalhar, o síndico não fez isso, o condomínio não faz aquilo, o condomínio deixou de fazer. Você reclama, como sempre, o ser humano sempre reclama. O síndico não trabalha certo, o síndico, você reclama, critica, o ser humano é assim, mas você paga. Sabe por quê? Porque bem ou mal o condomínio te dá iluminação na sua rua. O condomínio cuida da grama do local. O condomínio faz manutenção no elevador. O condomínio paga água. O condomínio faz algo que você às vezes nem reconhece, como a igreja. Você nem reconhece que tem luz que você paga, que tem um banco que você senta, que tem um ar. Você nem reconhece, só critica. Condomínio é assim, mas você paga, né? Então a igreja funciona assim, com os dízimos, com as ofertas, né, que são coisas bem diferentes, e a Bíblia deixa bem claro isso. Então esse último segredo aqui deixa muita gente cabendo em pé, porque muita gente nunca percebeu isso. Chega na igreja, senta, levanta, bebe água, usa o ar, E eu não estou falando aqui criticando para você que não faz, tá? Não vai depois dizer, o pastor, tá? Eu não estou falando nada. Eu confesso aqui que uma das coisas que eu não gosto, e Deus sabe disso, é de pregar, falar sobre dízimo. Deus sabe, eu creio que a maioria dos pastores, que soa como se a gente estivesse querendo pra gente, e Deus sabe do meu coração. Mas eu não estou falando por isso. Eu não estou falando para você que ainda não é, para você, não vou mais na igreja então, quer dizer que está jogando na minha cara. Não, Deus sabe disso. Só estou te mostrando motivo para quem sabe você reconhecer. Se não, não tem problema. A igreja funcionou até hoje sem você, se você nunca foi. A igreja continua andando no mundo, né? A nossa igreja, a igreja de quem está assistindo, funciona sem você acreditar e participar. E não é porque você não acredita que ela vai parar. Não, nunca parou e nunca vai parar. E você não é o primeiro, também não vai ser o último. Mas é só para te mostrar que tem princípios, né? E ainda, e como último argumento aqui, eu quero te lembrar, quando você vai para uma festa, vamos pensar aqui numa festa de Natal, aquela festa que a família organiza, a festa de Natal, né? Vamos fazer a festa de Dia das Mães, Dia dos Pais, enfim. E aí reúne a família. O que normalmente se faz? Às vezes tem alguém que banca, que tem condição. Mas normalmente, como é feito isso? Você traz o arroz, você traz o feijão, você traz a carne, você traz a linguiça, você traz o refrigerante, você traz o pernil, você traz... Enfim, é uma divisão, né? E cada um contribui segundo determinou em seu coração, como diz a Bíblia. Aí sim, aí entra esse argumento. Normalmente, como é que se faz isso? Normalmente, entre irmãos, parentes, o que as pessoas pensam e fazem? E o que é justo? Eu particularmente concordo. Meu irmão fulano ganha muito bem. O cara é o bambambam da família. Todo mundo sabe disso e ele também sabe. Então ele vai levar o peru, ele vai levar o pernil, ele vai levar o... né? E quem tem condição reconhece isso. Meus irmãos têm mais dificuldade. Faz e leva com alegria. O irmão fulano está numa situação difícil, ganha pouco. Leva uma Coca-Cola.
A irmã fulana ganha razoavelmente, leva um sorvete. Não é assim que é feito, né? Mas mesmo assim, tem aquele que não leva nada. E volto a dizer, eu não estou criticando nem jogando piada, né? Graças a Deus na minha família a gente nunca teve esse problema. Mas eu já ouvi muitas histórias. Você vê na internet, você vê de amigos comentando. Isso é normal, acontece. Tem aquele que às vezes tem até uma condição, não leva nada. Tem aquele que às vezes vai levar, ele leva um refrigerante, ele leva um baré. Não leva uma Coca-Cola, uma Fanta, né? Ele leva o de pior qualidade. O que eu quero dizer com isso? Numa festa é feito assim. Para a festa acontecer, há uma divisão. Cada um leva um pouco, cada um contribui para a festa. Por acaso você já foi em alguma festa dessa e não levou nada? Todo mundo colocou ali no grupo e você chegou lá e não levou nada? Mesmo tendo certa condição, eu não estou dizendo quem não tem. Na igreja a gente constantemente faz isso. Inclusive domingo agora, né, dia 29, se não me falha a memória, de maio de 2026, nós vamos fazer uma festa. Último domingo de maio, mês da família. E a gente sempre bota no grupo, cada um leve o que puder, o que quiser. Quem não puder, não leve nada. E a gente não tem nenhum problema quanto a isso. E a gente sabe que tem gente que não tem condição, que está apertada. Não é pecado, não é. E ela não vai deixar, e ninguém vai nem saber que ela não levou. A gente faz questão de deixar bem claro isso. Tá? Mas o que eu quero dizer aqui é o pessoal. Normalmente, quando você está numa festa de família, onde todo mundo sabe, identifica, e você faz e contribui e participa porque quer, que você gosta, porque você faz questão. É assim que funciona a festa. Então você chega lá, você levou lá que seja um baré, né, um refrigerante mais em conta, sem nenhum problema. Você levou e participa, porque ali é cada um na sua situação, todo mundo se conhece e a festa rola com alegria. Na igreja a mesma coisa, mas na igreja também acontece isso. Eu volto a dizer, não é com o intuito de nada, Deus sabe no meu coração. Meu intuito aqui é apenas fazer você entender por que eu sou dizimista. Esse é o meu objetivo. Por quê? Porque eu penso assim, diante de tudo isso que eu falei, e por último, essa noção de que o dízimo é para a festa, é para o bem da festa, é para o condomínio, é para o benefício de todo mundo. Eu sei que todo mundo que está ali participa, eu sei que os visitantes que chegam ali, eles precisam serem recebidos com um ar-condicionado, com um ventilador que seja, com a energia ligada, eu sei disso. Assim como uma festa na minha família, é bom ver os irmãos comendo bem. No condomínio, você vê o condomínio funcionando bem. O dízimo é para isso. Por isso, Deus determinou, né? Até a porcentagem entra nessa ideia. Por que 10%? Porque se fosse como esse caso da oferta, cada um contribua, aí é oferta, cada um contribui segundo Deus propôs no coração. Não o que você quer, segundo Deus propôs no coração. E Deus faz isso para aqueles que querem, que perguntam. Mas o dízimo Deus determinou 10%, por quê? É o caso da festa. O irmão ganha 10 mil, poxa, ele vai contribuir com 1.000 para a festa. O outro ganha 1.000, ele vai contribuir com 100. Não é justo? Não é isso que a gente chama de justiça? O dízimo tem esse objetivo também. Mas fica aqui a ressalva. Se você não concorda, se você não acha, você pode ter certeza, eu, como pastor, jamais vou chamar sua atenção, jamais. Eu vou fazer apenas como Deus às vezes coloca no meu coração, uma pregação, um estudo. De vez em quando Deus faz isso, como está fazendo hoje.
né? E aí eu faço, embora constrangido, mas eu faço com coragem, sem nenhuma preocupação. Eu lembro que algumas vezes na igreja, nas igrejas onde eu passei, algumas pessoas, poucas, até saíram da igreja em momentos que eu preguei sobre dízimo, mas preguei convicto e não me arrependo quando Deus mandou eu pregar. Algumas pessoas saíram. Eu lembro, olhando para trás, de algumas pessoas que quebraram a cara. Não porque castigo, não, porque Deus quis ensinar. Eu não quero entrar em detalhes aqui, mas eu vi. Eu não estou também querendo amedrontar, não. Deus sabe disso. Volto a dizer, a igreja não precisa disso. Até hoje eu vi muita gente, em todas as igrejas que eu passei, que não eram dizimistas. Eu vi muita gente sair da igreja quando ouviam falar de dízimo. E eu nunca vi igreja nenhuma fechar, pelo contrário. Quando saía alguém, quando alguém deixava de dizimar, Deus mandava 2, 3. Quando saíam 4, Deus mandava 8, 10. Sempre foi assim, tem sido até hoje. Mas uma coisa eu falo, esses motivos me fizeram ser dizimistas. Eu nunca me arrependi. Eu louvo a Deus por isso. Deus abençoe sua vida. Se você tem dúvidas, perguntas, estou à disposição para que você possa sanar essa dúvida e dar um passo de fé, se assim desejar, porque o benefício é para você. Deus te abençoe.